Bom que vamos, são 6 horas, 9 minutos e 30 segundos. Está começando mais uma edição do seu número do nosso JP no lance para você aqui na Rádio Exclusiva FM. Rádio Exclusiva FM, o melhor está aqui, o melhor toca aqui. É a Rádio Exclusiva FM para todo o Brasil. E hoje dia 30 de junho de ano de 2017. São 15 anos. Quando tem 15 anos é uma idade para menina que é uma idade especial. A festa de 15 anos, o baile, a valsa de debutante, tudo aquilo lá são 15 anos. E o Brasil está debutando hoje, dia 30 de junho de 2017, os seus 15 anos. 15 anos do quê? 15 anos do pentacampeonato mundial. 15 anos daquela seleção fantástica de Felipão. Daquela seleção que tinha Marcos Cafu, Lúcio Roque Júnior, Edmilson e Roberto Carlos. No meio de campo com Cleberson, Gilberto Silva e Ronaldinho Gaúcho. E na linha frontal, Rivaldo e Ronaldo. Técnico Luiz Felipe Scolari. Uma seleção que vinha conturbada. Uma seleção que começou esse projeto no ano de 1998. Com Vanderlei Luxemburgo da Silva, que acabou sendo despedido da CBF e demitido da seleção brasileira em 2000. Depois das Olimpíadas, quando o Brasil perdeu de maneira melancólica para Camarões, depois de uma virada ridícula, e o Brasil perdeu de 4-2 para Camarões, em 4-3, depois de estar vencendo por 3-0. Depois vem o Emerson Leão. Depois o Emerson Leão assumiu o Brasil em 2000. Fez uma campanha razoável. E o Brasil foi para a Copa das Confederações. Essa Copa das Confederações que está tendo agora lá na Rússia, que no ano que vem vai ser a sede da Copa do Mundo. E na Copa das Confederações, Emerson Leão se deu mal. O Brasil foi eliminado pelo Japão, que era o país sede. E ele foi demitido. E depois foi contratado Luiz Felipe Scolari. O Felipão, que começou mal na seleção brasileira. Foi eliminado da Copa América em 2001. Depois foi para a Copa do Mundo e todo mundo já sabe o fim dessa história. E essa história, agora 6 horas e 13 minutos, que estaremos falando. E por que o termo debutante? Porque para criança, para menina, debutar, fazer os 15 anos, é uma hora especial de sua vida. É um momento mágico, um momento único, um momento especial. E é esse momento especial dos 15 anos do pentacampeonato que está sendo comemorado hoje, dia 30 de junho de 2017, que estaremos falando. Nesses 15 anos, estaremos contando toda essa história agora, às 18 horas e 14 minutos, aqui na Rádio Exclusiva FM para todo o Brasil. Para todo o Brasil, na Rádio Exclusiva FM, porque o melhor está aqui. E hoje vamos contar os 15 anos da Copa do Mundo. Os 15 anos do título brasileiro. E é agora, a partir de agora, às 6 horas e 14 minutos, horário do Brasil!
Vamos começar com as eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 2002. As eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da FIFA de 2002 decidiram quais as seleções de futebol filiadas à CONMEBOL, Confederação Sul-Americana de Futebol, preencheriam as 4 vagas disponíveis para a Confederação e uma para a repescagem. Após a disputa que teve participação de todas as seleções em turno e retorno, sendo seu início no dia 28 de março de 2000 e seu término em 14 de novembro de 2001, foram 232 gols em 90 jogos, média de 2,58 gols por partida, uma média elevada de gols. Os artilheiros foram Agustín Delgado, da Colômbia, e Hernán Crespo, da Argentina. O público total foi de 3.436.258 pessoas, uma média de 38.180 pessoas,6. A confederação selecionou o processo mais simples possível de qualificação. Todas as seleções jogam entre si em turno e retorno em um torneio de 10 seleções. Os 4 primeiros serão automaticamente classificados para a Copa do Mundo e os times que conseguirem a classificação estarão para a Copa de 2002. O 5º colocado vai disputar um torneio com a Confederação, com o campeão da Confederação da Oceania, em uma disputa de 2 jogos em ida e volta. Depois de todas as dificuldades que o Brasil enfrentou, a Argentina liderou com 43 pontos, uma campanha impecável. O Equador foi o segundo com 31. O Brasil, aos trancos e barrancos, depois de 18 jogos, com 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, com 31 gols prós, 17 gols contra, terminando com 30 pontos junto com o Paraguai, 4. O Uruguai acabou em 5º e foi para a repescagem. O Brasil, que estava na zona de classificação, pegando a Venezuela no seu último jogo. Mas vamos começar desde o princípio, em 2001. O primeiro jogo do Brasil naquele torneio foi contra a Colômbia, no estádio El Campín, em Bogotá. O jogo acabou 0-0, foi a estreia de Vanderlei Luxemburgo da Silva como técnico brasileiro naquela oportunidade. Na segunda rodada, o Brasil enfrentou o Equador no estádio do Morumbi, venceu por 3-2, perante mais de 64 mil pessoas. Na terceira rodada, o Brasil venceu o Peru de maneira dramática, gol de Antônio Carlos Zago, por 1-0 lá em Lima, no Peru. Depois o Brasil empatou no Maracanã perante 50 mil pessoas com a arbitragem de Oscar Ruiz da Colômbia por 1-1. O gol do Brasil foi de Rivaldo aos 40 da segunda etapa e o Silva tinha aberto o placar para o Uruguai. Na sequência, o Brasil perdeu no Defensores del Chaco, no Paraguai, para o time local, lá em Assunção, por 2-1 no dia 18 de julho de 2000.
Essa oportunidade, Vanderlei Luxemburgo já estava na corda bamba. Na rodada seguinte, no Morumbi, uma jornada épica, uma jornada fantástica, um jogo de arrepiar. O Brasil arrebentou com o time da Argentina, que era o grande bicho-papão da época, fez 3-1, um jogo fantástico, o melhor jogo na geração do Vanderlei Luxemburgo, na administração, gestão de Vanderlei Luxemburgo. Esse foi o jogo melhor feito pelo Brasil. O Vampeta arrebentou com o jogo, foi de arrepiar, jogaço de bola. Dia 26 de julho de 2000, o Alex também fez um golaço. Olha, foi um jogo de arrepiar. Foi o melhor jogo do Brasil naquela oportunidade. Seguindo em 2000. O Brasil depois fez 5-0 na Bolívia, no estádio do Maracanã, tudo ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo da Silva. Resultados dentro do padrão normal e o Maracanã recebendo só 55 mil pessoas naquela oportunidade. No dia foi o último jogo de Luxemburgo naquela oportunidade. Por quê? No dia 8 de outubro de 2000, quem dirigiu o Brasil no jogo Venezuela 0, Brasil 6 foi Cândido Sotomayor, o Candinho, que era auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo naquela época. Essa já foi a 9ª rodada e o Luxemburgo havia caído por quê? Porque, como eu mencionei antes, o Luxemburgo tinha caído devido a uma coisa ridícula, estapafúrdia na Olimpíada de 2000, que nas semifinais o Brasil perdeu para Camarões por 4-3, depois de estar ganhando um jogo fantástico. E como era a ambição do Brasil, como foi até 2016, conseguir o ouro olímpico, o Brasil acabou o Ricardo Teixeira acabou demitindo o Vanderlei Luxemburgo do cargo de diretor técnico da seleção brasileira. E esse jogo entre Brasil 6 e Venezuela 0 foi o único jogo que foi dirigido por Cândido Sotomayor, o Candinho, que já dirigiu várias vezes a Portuguesa, já dirigiu o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, outros grandes clubes. E esse jogo o Romário arrebentou com o jogo, fez 3 gols, Euler mais um e Juninho Paulista fez outro. Depois tivemos Brasil 1, Colômbia 0 no estádio do Morumbi. Gol de Roque Júnior no finzinho do jogo, dia 15 de novembro de 2000. Essa foi a estreia de Leão, Emerson Leão, estreando na seleção brasileira de futebol como diretor técnico ou como técnico da seleção brasileira. E o Brasil vencia a Colômbia por 1-0. Foi um jogo dramático, um jogo terrível, e que o público de São Paulo xingou muito a seleção brasileira naquele jogo. O público paulista foi extremamente ingrato, mas justo, porque a seleção brasileira estava num momento péssimo, num momento ridículo, num momento abaixo do esperado. E o Brasil venceu por 1-0 e voava bandeirinhas e bandeirolas do Brasil
no campo do estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, naquela oportunidade. Antes, no dia 15 de agosto de 2000, o Brasil tinha perdido por 3-0 do Chile e depois vencido da Bolívia por 5-0. Essa foi a oitava rodada contra a Bolívia e a sétima rodada contra o Chile. Contra a Colômbia foi a 10ª rodada e contra o time da Venezuela foi a 9ª rodada. Depois foi lá pela 11ª rodada, o Brasil tinha perdido por 1-0 por Equador lá no estádio de Quito. Lá no estádio de Quito, a 2.800 metros de altitude. O técnico ainda era Emerson Leão. O Brasil empatou em 1-1 com o Peru, também com o técnico Emerson Leão, no estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 25 de abril de 2001. Depois do dia 25 de abril de 2001, que o Brasil empatou em 1-1 com um time peruano, na 13ª rodada, o Brasil havia perdido do Uruguai lá no estádio Centenário, em Montevidéu, por 1-0, gol de Magalhães, no dia 1º de junho de 2001. E nesse momento a situação do Brasil era periclitante nas eliminatórias da Copa do Mundo para o Japão e para a Coreia. Aí no dia 5 de setembro, no jogo de volta contra a Argentina no Estádio Monumental de Nunes, perante 51 mil pessoas, o Brasil perdeu por 2-1. No dia 7 de outubro de 2001, com gols de Edilson e Rivaldo, já sob comando de Luiz Felipe Scolari, o Brasil vencia no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o time do Chile por 2-0. Na 17ª rodada, o Brasil perdeu na altitude em La Paz para a Bolívia por 3-1. O gol do Brasil foi de Edilson, o Capetinha. E na última rodada, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, o Brasil, que precisava apenas de um empate, venceu a Venezuela por 3-0 e terminava assim, de maneira heróica, sua jornada épica, e terminava nessa primeira fase da Copa do Mundo para a classificação. O Brasil ficava em 3º lugar para a Copa do Mundo de 2002, sendo a Argentina a primeira e o Equador em 2º lugar, e o Brasil ficou em 3º lugar. Pela repescagem da Conmebol, o Uruguai se classificou vencendo a Austrália por 3-0 no estádio Centenário, em Montevidéu, no jogo de volta. E no jogo da ida, a Austrália venceu em Melbourne o Uruguai por 1-0. Passada essa primeira fase, o Brasil foi para a Copa do Mundo da Coreia e do Japão. No sorteio da Copa do Mundo, o Brasil teve bastante sorte, teve bastante competência
e pegou Turquia, China e Costa Rica no seu grupo. Com muita sorte, Turquia, China e Costa Rica, um dos grupos mais fáceis da Copa do Mundo de 2002. E o Brasil, que estreou em junho. A Copa foi feita no dia 31 de maio de 31 de maio de 2002 e a 30 de junho de 2002. O primeiro jogo foi França e Senegal e a França perdeu por 2-0. A equipe brasileira que conquistou o pentacampeonato mundial de futebol tinha Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmilson na zaga, Cafu, Roberto Carlos nas laterais, Gilberto Silva, Kleberson e Ronaldinho Gaúcho no meio de campo. Na frente tinha Rivaldo e Ronaldo. Era o famoso esquema 3-5-2, no qual Roberto Carlos e Cafu jogavam como alas, como pontas. Kleberson era o segundo volante, Gilberto Silva era o que mandava no meio de campo. Era o volante mesmo, o primeiro volante. E o Ronaldinho armava a equipe. Rivaldo e Ronaldo, El Gordillo eram os atacantes. O Brasil ainda tinha gente de grande técnica, de grande qualidade em seu banco de reservas, como por exemplo Rogério Ceni, atual técnico do São Paulo, e Dida, que jogava no Corinthians também. Foi revelado pelo Vitória, passou pelo Cruzeiro antes de ir pro Corinthians. Tinha o Anderson Polga, que era do Grêmio, zagueiro. Juliano Raus Belletti, que hoje é comentarista da Rede Globo de televisão / Sport TV, e era o lateral direito naquela oportunidade. Aliás, o Belletti que fez um golaço diante da Costa Rica naquela Copa do Mundo. Júnior, que era do Palmeiras, lateral esquerdo, ele foi revelado pelo Vitória e depois passou pelo Parma, pelo Palmeiras, pelo Parma e pelo São Paulo. Tinha também o Vampeta, o volante que quase não atuou. O Ricardinho. Perdão, tivemos problemas aqui. O Ricardinho, que era meio-campista do Corinthians e estava na seleção brasileira do Felipão naquela oportunidade. Tinha o Juninho Paulista, que estava no Middlesbrough da Inglaterra e também compunha a seleção brasileira de futebol naquela oportunidade e também quase não jogou. Tinha o Ricardo Isaacson do Santos Leite. E quem seria Ricardo Isaacson do Santos Leite? O famoso Kaká, que as menininhas adoravam naquela época, que hoje é casado com a Carol Celico, tem 2 filhos e joga nos Estados Unidos, lá em Orlando, no Orlando City, que é um time de um brasileiro lá nos Estados Unidos. Essa foi a primeira Copa disputada na Ásia, onde para acompanhar os jogos do Brasil tinha que ficar acordado de madrugada. O jogo de estreia foi perante a Turquia e já foi difícil, já foi complicado, já foi de arrepiar. O jogo foi disputado em Ulsan, na Coreia. A partida começou às 6 da manhã, horário de Brasília. E a Turquia abriu o placar com gol de Saz aos 47 da primeira etapa.
Após o intervalo, Ronaldo Gordillo empatou aos 5 minutos da primeira etapa, mito da segunda. E Rivaldo, na base da garra, da vontade, da determinação e cavando um pênalti, ele conquistou o segundo gol brasileiro aos 41 da segunda etapa. Como era de se esperar, foi uma estreia difícil, uma estreia complicada, uma estreia que já era, como sempre estreia em Copa do Mundo, é uma coisa complicada. A sorte do Brasil é que pegou um grupo fácil, onde tinha Turquia, tinha Costa Rica, tinha China também. Eram times bem tranquilos para você passar pela primeira fase. Mas essa estreia foi mais complicada do que se esperava. Mas, por um outro lado, o Brasil pegou o time mais forte do grupo. Quem era? Era a Turquia. E a Turquia era o time mais forte daquele grupo lá, que tinha, como eu repeti, a China e a Austrália. E o Brasil perdeu no primeiro jogo e venceu por 2-0. E o Rivaldo, naquele jogo lá, ele simulou uma falta, colocou a mão na cara e caiu no chão. Foi uma coisa patética, ridícula. Foi uma das coisas mais bestas que eu já vi na seleção brasileira acontecer. No dia 8 de junho, a seleção derrotou a China por 4-0 em Seoul-Yopo. Após a partida, foi ao ar uma crônica escrita e narrada pelo jornalista Pedro Bial. Ele criticava a eterna insatisfação da torcida e citava um trecho de um livro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, para comentar a estratégia de Luiz Felipe Scolari. Abre aspas. Quando és capaz, finge incapacidade. Quando és ativo, finge inatividade. Quando perto, dá mostras de que estás longe. As crônicas de Bial continuaram a ser exibidas após os outros jogos do Brasil dentro do programa Fantástico da Rede Globo. Na sequência, o Brasil enfrentou a Costa Rica no dia 13 de junho, também na Coreia. Aliás, o Brasil jogou mais na Coreia do que no Japão naquela oportunidade. No primeiro tempo, Ronaldo marcou 2 gols seguidos. Aos 10 e aos 13 minutos, para o delírio da torcida, o Edmilson fez o terceiro gol. E que gol! E que golaço! Um gol fantástico! A bola foi alçada na área. Ele pegou de puxeta e colocou na gaveta do goleiro da Costa Rica. Um golaço. Um gol de placa do Edmilson naquele dia. Depois do gol do Edmilson, Manchou, aos 39, diminuiu para a Costa Rica. Na segunda etapa, Júnior cruzou para Rivaldo, que marcou o 4º gol aos 19 minutos. E depois, Júnior recebeu o lançamento de Rivaldo e fechou o placar por 5-2. O que vale ressaltar naquele jogo lá? Primeiro, o Brasil estava cheio de reservas porque já estava classificado para as oitavas de final. Segundo ponto, o Edmilson fez um dos gols mais bonitos daquela Copa do Mundo, quando ele fez um gol de puxeta e encobriu o goleiro colocando no ângulo um golaço, um gol de placa, um gol de quem sabe, um gol fantástico na Copa do Mundo daquela oportunidade.
Terceira curiosidade daquele dia. Naquele dia o Brasil jogou com camisas amarelas, calções brancos e meiões azuis. Uma das combinações mais bizarras do futebol brasileiro. Eu ainda gosto mais de calções brancos e meiões brancos. Enfim, o que interessa é que com 3 vitórias o Brasil estava garantido para a fase oitavas de final da Copa do Mundo. E na sequência veio quem? Já começou a pedreira. E já começou com o time da onde? Com o time da Europa. Começou com a Bélgica. A Bélgica que vinha toda de laranja, parecia um laranja. Naquele uniforme belga, parecia um laranja misturado com vermelho. Ficou uma cor meio rosada, uma coisa meio esquisita. E esse jogo aconteceu numa segunda-feira de manhã aqui no Brasil. Foi no dia 17 de junho, foi lá no Japão. E foi uma partida completamente dramática. O Brasil abriu o placar com o Rivaldo. A Bélgica apertou muito o time brasileiro, deu muito trabalho naquele jogo e um dos grandes destaques naquele dia foi ele, Marcos Roberto Silveira Reis, que salvou o Brasil de tomar um chocolate, um vareio de bola. E o castigo veio ao cavalo. E aí eu pergunto para vocês antes de eu cumprimentar sobre as oitavas de final. Quem seria Marcos Roberto Silveira Reis? Simplesmente o Marcos, o maior goleiro que tinha naquela época. O goleiro mais qualificado que eu já vi jogar debaixo dos paus. O Marcos do Palmeiras, camisa número 12. Ele fez uma partida perante a Bélgica que foi de arrepiar. Ele fechou o gol, foi uma coisa fantástica o que ele fez. E depois das oitavas de final, então já pelas oitavas de final, o Brasil pegou a Bélgica no dia 17 de junho. E foi definida no segundo tempo. Rivaldo fez o primeiro gol e aos 42, depois de um cruzamento perfeito de Cleberson, Ronaldo chutou a bola entre as pernas do goleiro De Vlieger, fechando o placar em 2-0 para o Brasil. Na sequência, no dia 21 de junho, nas quartas de final, mais um jogo dramático para a seleção brasileira. E bota dramático nisso. Foi Brasil e quem? Brasil e Inglaterra. Aquele jogo que teve aquele gol que eu vou chamar aqui, o famoso gol Chaves. E por que foi o gol Chaves? Foi aquele gol sem querer querendo, que o Ronaldinho Gaúcho foi chutar a bola, foi cruzar a bola na área. E ele acabou, sem querer querendo, colocando a bola pro fundo do gol, nas redes do goleiro Simon, da Inglaterra. Um golaço. Uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na Copa do Mundo naquela oportunidade. Uma curiosidade sobre esse jogo, primeiro contra a Bélgica. Esse jogo contra a Bélgica, esse jogo foi às 8 horas da manhã, Bélgica e Brasil, na segunda-feira, nas oitavas de final. Segunda curiosidade, esse jogo contra a Inglaterra no dia 21 de junho de 2002 foi às 3h30 da manhã. Eu repito, 3h30 da manhã, em plena segunda-feira ou terça-feira, não me recordo agora direito. E uma audiência fantástica da TV. O primeiro jogo do Brasil antes de voltar para a fase quartas de final
A estreia contra a Turquia foi às 8h30 da manhã. Denilson. Exatamente, mas esse é o segundo jogo contra a Turquia, não o primeiro. O segundo jogo contra a China foi às 3h30 da manhã. Foi 4-0. E o terceiro jogo também foi por volta das 6 horas da manhã contra a Costa Rica. Esse jogo contra a Bélgica também foi lá por volta das 8h30 da manhã. E foi mais um jogo dramático. Um jogo de arrepiar. O Brasil detonou o time belga, mas foi mais difícil do que todo mundo esperava. Depois fomos para a fase quartas de final. Na fase quartas de final, o Brasil arrebentou graças a Ronaldinho Gaúcho. O jogo estava dramático. O jogo estava laica. O Brasil jogava com a camisa azul, calções brancos e meias azuis. No dia 21 de junho, pelas quartas de final, a seleção inglesa dominou a partida nos minutos iniciais. E Owen balançou o barbante de Marcos aos 23 minutos da primeira etapa. Porém, aos 47, Rivaldo fez o gol de empate. No segundo tempo, numa cobrança de falta cobrada por Ronaldinho Gaúcho, o Brasil passou para as semifinais. E nas semifinais pegou mais uma vez a Turquia. Só que dessa vez não na Coreia, foi no Japão. E no Japão, o Ronaldinho acabou, aliás, naquele jogo lá contra a Inglaterra, o Ronaldinho acabou sendo expulso no fim do jogo. O Brasil jogou com 10 jogadores, de maneira dramática passou para as semifinais. E nas semifinais entrou o Edilson no lugar do Ronaldinho. E o Ronaldo fez o gol que classificou o Brasil para a final contra a Alemanha. E o jogo final foi contra a Alemanha. Foi lá no estádio do Japão, lá no Japão, contra a Alemanha, no estádio nacional de Yokohama. E foi no dia 30 de junho de 2002. Num dos jogos mais épicos da Copa do Mundo naquele domingo, 30 de junho de 2002. Num domingo que o Marcos jogou demais. O Marcos defendeu muito. A bola no primeiro tempo, né? Exatamente, defendeu uma bola no ângulo que ia entrar lá na gaveta no gogó da Ema. Ele salvou o Brasil. E o Ronaldo fez 2 gols. E o último gol foi numa falta cobrada por Rivaldo. A bola bateu no peito de Oliver Kahn, que foi eleito o melhor goleiro, o melhor jogador da Copa do Mundo naquela oportunidade. A bola sobrou para Ronaldo. E o que o Ronaldo fez? Balançou o capim no fundo do gol do Oliver Kahn. Num jogo dramático, num jogo fantástico, que naquele dia o Oliver Kahn foi, aliás, um dia antes, no sábado, o Oliver Kahn foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo naquela oportunidade. Aliás, eu achei isso uma injustiça, porque naquela Copa do Mundo tinha 2 jogadores que eram melhores que ele, que estavam melhores que ele. 2 jogadores, eu disse, Ronaldo e o Marcos. E o Ronaldinho Gaúcho era um ótimo coadjuvante. Estava fazendo um ótimo papel gaúcho naquele time. Porém, o Marcos foi demais. O Marcos arrebentou com aquela Copa do Mundo. E o Ronaldo também. E eles mereciam um prêmio de melhor jogador. E não o Oliver Kahn. O Oliver Kahn fez um jogaço. Aliás, 6 jogos fantásticos.
porém na final vacilou e não merecia o prêmio de melhor do mundo, de melhor da Copa. Quem merecia aquele prêmio sim era Ronaldo. Quem merecia o prêmio era o Marcos, porque o Marcos naquela oportunidade jogou demais. O Marcos fechou o gol na seleção brasileira. Era uma seleção coesa, uma seleção muito boa, uma seleção que era formada por Marcos, Cafu, Edmilson, Lúcio Roque Júnior e Roberto Carlos, Cleberson, Gilberto Silva e Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo, uma super seleção brasileira. Aliás, uma das melhores que eu vi atuar em toda a minha vida. E olha que eu me lembro das Copas desde 86, apesar de eu ter visto a Copa de 82. Essa foi a última seleção que eu vi que tinha alguma coisa a mais para mostrar. Porque depois daquela seleção de 2006, sob o comando do Parreira, o Parreira que também já está meio passado, né? O Parreira, coitadinho. O Parreira tá... Eu não sei o que a CBF via de legal no Carlos Alberto Parreira, que infelizmente já passou o fio para ele. Assim como hoje em dia para o Felipão também. Mas naquela oportunidade era a família Scolari. O Felipão fechou o grupo dos jogadores em torno dele e fez a família Scolari. E o time jogou para ele, jogou para a nação. Um detalhe importante nessa Copa do Mundo é que muitos pediam a convocação de Romário. O Romário estava jogando demais. O Romário estava voando baixo. Mas o que aconteceu? Eu me recordo que naquela época, em 2001, o Luiz Felipe Scolari chamou o Romário para um amistoso do Brasil. Agora eu não me recordo qual foi o amistoso, em que lugar. Em que lugar foi o amistoso brasileiro? Porém, o que o seu Romário fez? Ele simplesmente ignorou as ordens do Felipão, ignorou a seleção brasileira e foi para onde? Foi jogar no Vasco da Gama. O Campeonato Carioca era um amistoso nacional, não me recordo. E muitos brasileiros ficaram muito bravos, muito nervosos com o Luiz Felipe Scolari por não ter levado o Romário naquela oportunidade. Talvez seria bom se levasse o Romário, mas hoje em dia eu vejo que o Romário pisou na bola com o Felipão e ele teve as convicções dele. E talvez no lugar do Romário ele levou o Luizão, levou o Edilson, que eram pessoas menos polêmicas, mas jogavam bola. E foi isso que aconteceu. E depois desse dia o Brasil se tornou pentacampeão do mundo de futebol. E tem mais uma curiosidade a respeito daquela Copa do Mundo do Japão de 2002. Aquela Copa do Mundo foi a Copa do Mundo em que o Brasil quebrou um recorde. Quebrou o recorde de gols na artilharia. O último artilheiro da Copa do Mundo, aliás, os artilheiros da Copa do Mundo do ano de 1978, com Mário Kempes na Argentina, até o ano de 1998 com Davor Suker na Croácia, passando por Paulo Rossi na Itália em 82, Lineker na Inglaterra em 1986, Totò Schillaci, Salvatore Schillaci em 1990 e Salenko em 1994 tinham feito 6 gols naquelas Copas do Mundo. No ano de 2002, Ronaldo, o Gordinho, Ronaldo Fofônimo, Ronaldo Luiz Nazário Lima anotou 8 gols naquela Copa do Mundo. Além de quebrar todos esses recordes que eu já mencionei aqui, ele quebrou também o recorde de Lato,
que era jogador polonês na Copa de 1974, e esse jogador havia marcado 7 gols na Copa de 74. E desde a Copa de 1986 até desde a Copa de 1978 até a Copa de 1998, ninguém marcou mais gols do que o número 6. Ninguém fez mais que 6 gols naquela Copa, naquelas Copas. E o Ronaldo quebrou 2 recordes. Quebrou o recorde de gols, tanto das Copas de 1978 até 98, que todos os artilheiros tinham 6 gols, como também do polonês Lato, que anotou 7 gols naquela oportunidade de 1974. E o Ronaldo Nazário Lima, o Ronaldinho, que jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro, no PSV Eindhoven, na Internacional, Real Madrid, Milan, Barcelona e tantos outros clubes, anotou 8 tentos naquela oportunidade no ano de 2002. Naquela oportunidade no ano de 2002, a música da Copa foi Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho. Foi a grande música da Copa naquela fase, naquela época do ano, em junho e julho de 2002. Foi a música que embalou, foi o tema da vitória, foi o Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho, que foi o tema da vitória da Copa de 2002, o último título do Brasil, conquistados em terras nipônicas. Foi o último título do Brasil. E naquela época lá, só lembrando que a Fátima Bernardes foi considerada a musa da seleção brasileira, ela que junto com Carlos Eduardo Galvão Bueno dos Santos apresentava o Jornal Nacional todo dia, ao vivo, direto da Coreia e do Japão, no caso no Japão, em Tóquio, onde ficava o IBC, que é o International Broadcasting Center, que ficava lá em Tóquio, no Japão, também conhecido como Centro de Imprensa Internacional naquela oportunidade. E hoje, no dia 30 de junho de 2017, estamos comemorando os 15 anos daquela conquista que vinha dramática, que vinha de um jeito fantástico, que o Brasil conquistou na Coreia e no Japão, que o Brasil costurou a sua 5ª estrela na camisa, a última estrela até agora. De lá pra cá, todo mundo sabe o que aconteceu, principalmente na história de 2014, que tinha 2 técnicos que eram já ultrapassados e não entendiam mais nada de futebol, e o Brasil acabou perdendo a Copa do Mundo de 2014 por erro da CBF. Mas naquela oportunidade, apesar dos trancos e barrancos, o Brasil, de maneira justa, de maneira honesta, com um dos melhores futebols, vamos assim dizer, ou melhor, futebols mais bonitos que eu já vi jogar lá, pelo menos mais eficiente, o Brasil foi campeão mundial. E mais, além de tudo isso, tinha mais uma curiosidade: o Brasil foi campeão mundial ganhando 7 jogos, ganhando 7 partidas, algo que dificilmente havia acontecido na Copa do Mundo. Se eu não vou dizer nunca, mas foi algo muito raro, e o Brasil conquistou de maneira convicta essa Copa do Mundo, de maneira justa. Foi simplesmente a melhor seleção daquela oportunidade, e de maneira certa, justa, com raça, com vontade, com determinação, o Brasil foi campeão mundial no Japão e na Coreia em 2002.
como sempre, entrou para a história mais uma vez. Por quê? Porque foi a primeira seleção brasileira, aliás, a primeira seleção mundial que conquistou a Copa na Ásia, como tinha entrado na história no ano de 1958, quando o Brasil conquistou o primeiro título e foi na Europa, lá na Suécia. Nunca antes na história do futebol, naquela oportunidade, ninguém tinha conquistado um título mundial fora de seu continente. E o Brasil foi o primeiro país a conquistar fora de seu continente em 58 na Suécia. E depois, em 2002, no Japão e na Coreia. O segundo país foi a Alemanha em 2014, aqui no Brasil. E hoje, dia 30 de junho de 2017, estamos comemorando os 15 anos. 15 anos de uma conquista, 15 anos de uma vitória, 15 anos do pentacampeonato. Desculpe. 15 anos do pentacampeonato mundial de futebol. 15 anos da última vez que a gente tinha vontade, que você tinha orgulho de ver a seleção brasileira jogar. Só agora, com Agenor Leonardo Bach, o Tite, ele está reconquistando essa confiança. E depois de 15 anos, provavelmente 16 anos depois, em 2018, lá na Rússia, o Brasil poderá ser campeão mundial de futebol, porque tem tudo para isso. O Brasil, depois de 15 anos, poderá erguer mais uma vez a taça da Copa do Mundo da FIFA. E depois de 60 anos, o Brasil poderá ser campeão mundial na Europa, coisa que só aconteceu uma vez no ano de 1958. Há 15 anos atrás, o Brasil comemorava mais um título mundial para a sua história. Agora são 7 horas e 2 minutos aqui em São Paulo. Estamos encerrando mais uma edição do JP no Lance, homenageando hoje a seleção brasileira de futebol e relembrando os seus 15 anos do seu último título, do título de pentacampeão mundial, que foi conquistada de maneira decente e fantasticamente bem no Japão e na Coreia. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Semana que vem às 6 horas estaremos de volta. Quem sabe o ano que vem estarei nesse dia falando Brasil hexacampeão mundial de futebol. A todos uma ótima noite, uma ótima semana. Agora é hora de ir pra balada, é ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Birinate, vamos que vamos. Tchau, tchau Brasil, valeu, boa noite, fui!